Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Mello e estamos iniciando para todo o Brasil mais um programa Giro de Notícias. Por aqui, as principais informações de São Paulo, regiões metropolitanas e tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos! Eu conto com a sua companhia e estes são os nossos destaques. Justiça da Itália publica a decisão que anulou a extradição de Zambelli e diz que Moraes foi vítima e juiz. Preço dos alimentos em maio, o que ficou mais caro e o que barateou no mês. E ainda, bolsas mundiais disparam e petróleo cai após anúncio de possível acordo entre Estados Unidos e Irã. Arujá Emprega disponibiliza 233 vagas de trabalho para diversas áreas. Morte em salto sem corda. Veja o que funcionários presos disseram à polícia. Nova taxação proposta pelos Estados Unidos pode impactar 1/3 das exportações brasileiras, com tarifas de até 37,5%, projeta CNI. Vagas de emprego no CAT Descomplica SP no Itaim Paulista. Fique atento. Obras de canalização do Rio Caguassu, no Carrãozinho, segue a todo vapor. Trump diz que Estreito de Hormuz será totalmente reaberto na próxima sexta-feira, 19 de junho. E ainda, placar esportivo, previsão do tempo e agenda cultural. Tudo isso e muito mais a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Iniciamos o nosso Giro de Notícias para falar sobre o caso Zambelli. A Corte de Cassação da Itália divulgou na última sexta-feira os motivos que levaram à decisão de anular, em 22 de maio, a extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil. A determinação italiana diz respeito ao pedido de extradição feito pelo Brasil contra a ex-parlamentar, conduzido com base no processo em que Zambelli foi condenada por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Há ainda um segundo processo de extradição correndo na justiça italiana, relacionado à condenação da ex-deputada pelo crime de porte ilegal de armas e ameaça com arma de fogo. A Corte de Cassação afirmou que identificou diversos elementos capazes de gerar dúvidas sobre a imparcialidade objetiva do Supremo Tribunal Federal, que condenou Carla Zambelli. Segundo os magistrados, Alexandre de Moraes acumulou duas funções ao longo do processo e atuou simultaneamente como integrante do colegiado julgador e como pessoa considerada prejudicada por um dos crimes atribuídos à deputada. Vamos acompanhar. Estamos de olho neste caso. Falamos agora sobre o preço dos alimentos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerando a inflação do país, subiu 0,58% em maio, uma desaceleração em abril, quando os preços haviam avançado 0,67%, mostram os dados do IBGE, divulgados na última sexta-feira. Apesar da desaceleração, o preço dos alimentos continuam pressionando a inflação. Sozinho, o grupo de alimentação e bebidas respondeu por 0,29 ponto percentual do IPCA, ao registrar alta de 1,33%. Os alimentos consumidos em casa ficaram, em média, 1,65% mais caros em maio. As maiores altas foram registradas na batata inglesa, que subiu 44,69%, seguida pelo tomate, 20,62%, e também pela cebola, 16,80%, e pelas carnes, 1,39%. Já comer fora de casa pesou mais no bolso, mas em ritmo moderado. Os preços subiram 0,49% em maio, com desaceleração tanto nos lanches quanto nas refeições, que tiveram aumentos menores do que registrados em abril. Seguimos falando sobre a Bolsa de Valores. As bolsas de valores ao redor do mundo subiram depois que Estados Unidos e Irã anunciaram um acordo preliminar para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de transporte de petróleo no mundo.
A notícia reduziu a preocupação dos investidores e também provocou uma forte queda no preço do petróleo. Na Ásia, as bolsas fecharam em forte alta e o clima de otimismo também impulsionou a abertura dos mercados na Europa. Giro de notícias comigo, Admelo. Tudo que você precisa saber em São Paulo, capital, regiões metropolitanas e, é claro, no Brasil e no mundo. Falamos agora para você da região do Alto Tietê, vagas de emprego. Quem mora no Alto Tietê e região, a Prefeitura de Arujá, por meio do programa Arujá Emprega, está com 233 vagas de empregos disponível para candidatos da cidade e também da região. As oportunidades atendem diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, abrangendo setores como a indústria, a logística, o comércio, a construção civil, a alimentação e serviços. Fique atento, os interessados podem consultar os requisitos e realizar o encaminhamento para as vagas por meio do Arujá Emprega. Acesse as redes sociais e boa sorte! Giro de notícias comigo, Admelo, trazendo sempre para você muita informação. Quer ser nosso parceiro? Deixar sua marca em nosso programa para o Brasil e o mundo? Fique à vontade. Fale com a nossa equipe de produção e também nosso departamento comercial através do 011 95599 9341. Faça parte do programa Giro de Notícias. Falamos agora sobre um tema importantíssimo, mas horripilante. Em queda livre. A morte de uma jovem durante um salto de rope jump em Cordeirópolis, em São Paulo. Detalhe: revelou trechos dos depoimentos prestados à polícia pelos 3 funcionários presos pelo caso. Eles afirmaram não se lembrar de quem era a responsabilidade pela instalação e checagem das cordas de segurança antes do salto. Não me lembro, não sei quem tem que fazer. A certeza e a verdade é que nenhum deles deveriam estar fazendo ou oferecendo aquele tipo de serviço. Não tem competência, não tem condições e não se lembra do que tem que fazer. Isso custou a vida de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de apenas 21 anos, que morreu após ser lançada de uma ponte sem estar presa ao equipamento de segurança. Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que a jovem foi erguida e arremessada pelos instrutores, mas sem a corda conectada no corpo. Em depoimento à Polícia Civil, um dos presos, Luiz Feliciano Engoroff, disse que cobrava a bagatela de apenas R$ 180 pelo salto, que custou a vida de Maria Eduarda. Ele também afirmou que a equipe não seguia uma divisão fixa de funções durante os saltos e que a conferência dos equipamentos era feita de forma compartilhada. Grosseiramente falando, cachorro que tem 2 donos passa fome. Ninguém alimenta, ninguém dá água e ninguém cuida. Foi o que fez esse trio de supostos instrutores em queda livre. A polícia investiga o caso como homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de provocar a morte, mesmo sem a intenção direta de matar. Dos 6 responsáveis pelo evento, 3 continuam presos, justamente os que ergueram e lançaram a estudante da ponte. Responsabilidade é o nome. Competência para fazer algo que mexe com a emoção e principalmente com a vida das pessoas. Foi o que esses 6 fizeram em uma ponte em Cordeirópolis, divisa com Limeira, interior de São Paulo, e ceifaram a vida de Maria Eduarda, de apenas 21 anos. Você que gosta deste tipo de esporte, deste tipo de emoção, tome muito cuidado. Não vá a qualquer local e não deixe a sua vida exposta na mão de pessoas que não têm a mínima condição e não se lembram de nada do que estão fazendo.
Seguindo com o nosso giro de notícias, a você o nosso muito obrigado pelo carinho, pela companhia. É sempre muito bom estar com você e tem momentos que a nossa reportagem traz informações que são horripilantes. E é claro que temos que ter o devido discernimento e o cuidado para informar sem fake news, mas poder orientá-los da melhor maneira possível com os cuidados que nós temos que ter com os nossos bens, com a nossa vida, porque é algo inimaginável você ser lançado ou ser lançada de 40 metros de altura sem nenhum tipo de proteção. Seguimos com o nosso giro de notícias para falar sobre as exportações que estão em alta. A projeção da Confederação Nacional da Indústria, CNI, indica que caso as novas tarifas propostas pelo representante comercial dos Estados Unidos entrem em vigor, 31,6% das exportações brasileiras para os Estados Unidos passarão a ser taxadas em 37,5% ante os atuais 10%. Portanto, vamos ficar atentos. São exportações em alta com as taxações dos Estados Unidos. Giro de notícias comigo, Edmelo. Dê a sua opinião, dê a sua sugestão. Giro de notícias comigo, Edmelo. Vamos seguindo por aqui. Dê a sua opinião, dê a sua sugestão e faça parte do nosso programa. Falamos agora sobre o bairro do Itaim Paulista, com vagas de emprego. É isso mesmo. Você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho? Esta é a hora. O CAT está com milhares de vagas abertas em diversas áreas, como o comércio, o serviço, a logística, construção civil, saúde e muito mais. Você no Itaim Paulista e região, fique atento. Os salários variam de R$ 850 para caixa e estagiários e até R$ 6.000 para mecânico. Olha que bacana! Vagas em toda a cidade de São Paulo. Cadastre-se no portal CAT, cat.prefeitura.sp.gov.br ou vá até uma das unidades do CAT. No Itaim Paulista, você pode ser atendido no CAT Descomplica SP, dentro da subprefeitura do Itaim Paulista, até às 17 horas, 5 da tarde. Anote o endereço, Avenida Marechal Tito, 3012. As inscrições estão abertas e não esqueça de levar o seu RG, CPF e carteira de trabalho, ou digital ou física. Aproveite as oportunidades e boa sorte, bom trabalho para você. Giro de notícias comigo, Edmelo. Esta marca pode estar vinculada também à sua empresa? Claro que pode. Venha apoiar o programa Giro de Notícias, trazer sua marca, trazer seu produto. Venha fazer parte desse nosso projeto, levando informação para São Paulo, capital, regiões metropolitanas e o Brasil e o mundo. Giro de Notícias comigo, Edmelo, e você pode fazer parte com a sua marca e o seu produto. Ligue para 011 95599 9341 e faça parte desse projeto. Fale com o nosso departamento comercial agora mesmo e venha comigo, Edmelo, para o programa Giro de Notícias. E vamos seguindo agora com o nosso Giro de Notícias para falar sobre o acordo de paz. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Estreito de Hormuz será totalmente reaberto a partir da próxima sexta-feira, 19 de junho, quando Estados Unidos e Irã assinarão formalmente o acordo para o fim da guerra no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã anunciaram no fim de semana que chegaram a um acordo para colocar o fim à guerra que travavam há mais de 3 meses no Oriente Médio e afirmaram que firmarão presencialmente o texto em uma cerimônia em Genebra, na Suíça, na próxima sexta-feira. É o que esperamos, o fim da guerra não só para Estados Unidos e Irã, mas também para todo o mundo. E vamos seguindo com o nosso giro de notícias para falar das obras que estão em andamento. Mais uma importante intervenção para melhorar o escoamento das águas, reduzir os riscos de alagamentos e trazer mais segurança e qualidade de vida para quem vive na região de São Mateus, zona leste de São Paulo. Está acontecendo no córrego Caguaçu. O trabalho não para e está a todo vapor.
E segundo o subprefeito Osiel Souza, as atividades estão sendo acompanhadas de perto em cada etapa da obra, que é tão aguardada pelos moradores, avançando com responsabilidade e compromisso para construir uma São Mateus cada vez melhor. Fique atento, obras em andamento e qualidade de vida para você em São Mateus. Giro de notícias comigo, Edmelo. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu compartilhamento. Você que dá aquele like, clica lá no coraçãozinho e compartilha o nosso programa. Giro de notícias comigo, Edmelo. Vem para cá, venha fazer parte, dê a sua opinião, dê a sua sugestão, mande para cá a sua matéria, mande para cá a sua reclamação, mande para cá o seu elogio. Edmelo, obras estão acontecendo. Edmelo, temos soluções por aqui. Edmelo, já solicitei e ainda não aconteceu nada. Fale com a nossa produção e vamos até você, até o seu bairro, fazer uma matéria e ajudar você a se aproximar do poder público, dos responsáveis, para que traga para você mais qualidade de vida. É São Paulo em movimento e nós estamos aqui para levar para você as principais informações e buscarmos juntos a melhor solução. Giro de notícias comigo, Edmelo. Vamos virando a página para falar de esportes, é claro. Vamos falar do moleque travesso, o nosso querido Juventus da Moca. As próximas Copas do Mundo serão disputadas por jogadores que hoje estão em fase de formação. Você sabe disso. E é exatamente isso que a Academia de Futebol Juventus SAF está realizando, com a preparação dos alunos com metodologia de elite, focada no desenvolvimento técnico, tático e humano, unindo a história centenária do moleque travesso a uma gestão profissional que aplica processos de formação de nível mundial. É isso mesmo, Academia de Futebol do nosso querido moleque travesso, da Moca para o mundo. E olha, tem vagas abertas, viu? Você que sonha em jogar nas próximas Copas do Mundo, o gramado, aquele estádio maravilhoso, você tem que fazer parte da Academia de Futebol do Juventus SAF. Vagas abertas para as turmas de julho na sede social do Clube Atlético Juventus na Moca. Passe por lá, aproveite e agende sua aula experimental gratuita. É isso mesmo, vá até o Clube Atlético Juventus e aproveite a primeira aula gratuita. O futuro do futebol do Brasil passa pelo gramado do moleque travesso. Parabéns, Clube Atlético Juventus. Seguimos agora falando sobre o Santos. É isso mesmo, Copa do Mundo, mas os clubes ainda estão em movimento. O Peixe decidiu cancelar a intertemporada que iria realizar em Portugal. A decisão foi tomada na última terça-feira e se deu por conta da possibilidade da antecipação de uma partida do clube pelo Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, o Peixe se preparando para retornar ao Brasileirão. Edmelo, e o Palmeiras? Meu amigo, o Verdão tem 12 jogadores emprestados nessa temporada, você sabia, né? É isso, com possibilidade de retorno em momentos diferentes. Nomes como Rafael Veiga, Rômulo e Micael aparecem na lista. São situações distintas para os atletas, sendo que 5 só têm contrato até o fim deste mês. Ou seja, precisam definir o futuro rapidamente. Jogadores do Palmeiras retornando ao Verdão e, é claro, tomadas de decisões vão acontecer na Sociedade Esportiva Palmeiras. Falamos agora sobre o São Paulo, tricolor do Morumbi, que negocia a realização de 2 amistosos durante a pausa do calendário para a disputa da Copa do Mundo. É isso mesmo, calendário parado, Copa do Mundo acontecendo, mas a ideia do São Paulo é enfrentar equipes da Série A do Campeonato Brasileiro nos testes preparatórios. Há negociações em andamento para um jogo contra o Fluminense no Maracanã, com data prevista para o dia 12 de julho. Fique atento, torcedor do São Paulo. Os 2 clubes são patrocinados pela mesma empresa, você sabe, a casa de apostas Superbet, que pretende organizar este evento. É o tricolor do Morumbi se preparando para o retorno do Brasileirão e outras competições. Seguimos com o nosso giro de notícias, com você muita informação, é esporte, é futebol, é tempo, temperatura, é arte e cultura,
é o Brasil e o mundo passando pelo nosso programa Giro de Notícias. Compartilhe e participe. Falamos agora sobre o Timão. O Corinthians tem uma semana bastante complicada e segue pressionado para solucionar duas pendências de curto prazo: os salários dos jogadores e da comissão técnica e a dívida com o Tajeres da Argentina pela compra de Rodrigo Garro em 2024. O Timão colocando a mão no bolso para tentar resolver os problemas financeiros no Parque São Jorge. Giro de Notícias comigo, Edmelo, falando, é claro, de Copa do Mundo. Copa do Mundo em andamento. Neymar foi a grande novidade do treinamento no Brasil. O camisa 10 foi a campo pela primeira vez desde que a seleção se reuniu para a Copa do Mundo. Inicialmente de tênis, o atacante fez exercícios físicos, mas depois calçou a chuteira e chegou a bater uma bolinha, mas ainda não em uma atividade tática ao lado dos demais jogadores. Portanto, Neymar continua se recuperando, continua se preparando e, quem sabe, estará em campo contra a Escócia. O Brasil pega o Haiti, na sequência pega a Escócia, e a nossa torcida para que avance de fase e possamos contar com o craque Neymar. Giro de Notícias comigo, Edmelo, trazendo para você muita informação. Muito obrigado. Dê a sua opinião, dê a sua sugestão e participe. Tá aqui, ó, o nosso telefone, 011 95599 9341. Participe. Giro de Notícias comigo, Edmelo, sempre conectado com a informação. Falamos sobre tempo e temperatura, é isso mesmo. Esfriando em São Paulo, sul, sudeste, o país em movimento, o El Niño já chegou e olha só, hein? A semana em São Paulo será marcada por tempo instável, já está, começando com chuva e temperaturas amenas e máximas na faixa dos 17 aos 20 graus apenas. No meio de semana, o sol deve aparecer com muitas nuvens, sem previsão de chuva, e as temperaturas sobem um pouquinho mais. Portanto, você que está em São Paulo, coloque o seu agasalho, coloque o seu guarda-chuva, se prepare, porque a capital paulista, a famosa Terra da Garoa, continua com chuviscos, o sol aparecendo timidamente e temperatura baixa em São Paulo. E você aí, onde está? Como é que está? Na Terra do Sol, em Fortaleza, muito sol? Você aí em Cuiabá, em Brasília, em Goiânia, você no Norte e Nordeste? Manda para cá sua mensagem e me diga como é que está a temperatura. Edmelo, eu tô na praia, tem sol aqui no Nordeste, ótima praia para você. No Sul tá frio, aquele chimarrão, aquela delícia para você se esquentar, aquele chamate maravilhoso. Aproveite com responsabilidade e em caso de chuvas e alagamentos, tome cuidado. Não entre com o seu veículo em alagamentos, procure estacionar em locais mais altos. Se estiver a pé, cuidado com o rompimento de cabos elétricos, não transite nas calçadas com os cabos rompidos e aguarde em um ponto e local que tenha segurança. Giro de Notícias comigo, Edmelo, vou ficando por aqui, mas olha, eu aguardo sua companhia, viu? Estamos aqui sempre trazendo informações atualizadas, dando as melhores opiniões, fugindo das fake news e contando com o carinho da sua audiência. Siga programa Giro de Notícias, @EdmeloOficial. Tudo isso, mais uma realização da QSTS TV, que é a TV ligada em você. Beijo no seu coração, se cuide. O meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência e da sua companhia. E eu te espero no próximo programa Giro de Notícias. Eu sou Edmelo, conectado com a informação.